Tá igualzinho o teu, só não tá faltando as páginas do meio. Deve ter dado alguma coisa aí. Tá de boa. Algum gaguejo, algum entra e sai no meio do negócio e ele se perdeu. Mas tá de boa, a gente consegue acessar bem. Tá bem. Aí. Bueno, todo mundo ouve bem, mais ou menos, tá ok? Ouvimos bem. Tá. Então, a ideia é o texto pauta, como eu falei para vocês, algumas questões do final do século passado, final do século XX, especificamente em função da quantidade de manifestações racistas dentro da Europa nesse momento. O que eu estava ponderando era justamente uma tensão que se estabelece na Europa dos grupos hegemônicos e de alguns nacionalismos contra a posição dos imigrantes. Num dado momento, chegou a haver uma manifestação, uma organização de alguns movimentos sociais tentando mostrar a incoerência disso, uma vez que o argumento dos nacionalistas é que, por exemplo, os estrangeiros, imigrantes, enfim, estavam roubando vagas de emprego, diminuindo a possibilidade de trabalho, inflacionando o mercado de trabalho. E os grupos organizados estavam justamente destacando a ideia de que o trabalho que os imigrantes costumam, de um modo geral, fazer na Europa, nesses países, é justamente o trabalho que os nativos não fazem, que são trabalhos domésticos, serviço sujo, enfim, construção civil, são rotinas de trabalho de chamada de segunda linha, de muito trabalho braçal, ao qual os cidadãos europeus, propriamente dito, não se expõem. Então, aí se cria toda uma tensão também econômica, no sentido de pensar como é que essa gente fica, como é que ela vai ser sustentada. Um outro dado de demanda importante é que eles, eu queria comentar com vocês a discussão sobre multiculturalismo, por exemplo. Quando se estabelece a partir da meta do Banco Mundial a demanda para que todos vão à escola, e a escola passa a ser compulsória para todo mundo, matrícula na escola regular, os estrangeiros em comunidades organizadas querem escolas com currículos específicos para a sua particularidade, né, para a sua diferença. Com isso, aí os estados, enfim, tem experiências bem analisadas disso, especialmente na Inglaterra, algumas melhor desenvolvidas na Espanha, dizendo que o custo é muito alto de sustentar uma dupla escola. E, na verdade, como esses sujeitos estão dentro da Inglaterra, a atenção eles têm que estudar dentro do currículo da Inglaterra. Na Espanha, o debate com os ciganos é um pouco diferente. Eles conseguem uma prerrogativa de ter currículos específicos, escolas específicas, e com isso eles têm, até porque eles historicamente têm uma outra força, uma outra condição política dentro do país. De toda sorte, aqui tem uma questão que o Barcelona levanta várias vezes ao longo desse texto, que é como, no momento do estabelecimento da igualdade jurídica, do direito formal, da igualdade formal do ponto de vista jurídico, todos os sujeitos são homologados, todos os sujeitos são oficializados. Isso é uma demanda geral para que se tenha acesso justamente aos direitos, que eu seja reconhecido como cidadão. Se eu sou estrangeiro, eu não tenho acesso ao sistema de saúde, por exemplo. Mas se eu sou reconhecido oficialmente, ou seja, se eu sou homologado, eu passo a ter direito. Só que quando eu sou homologado, ao ser homologado para ter acesso ao sistema de saúde, desaparece a minha condição particular de estrangeiro, de um sujeito com alguma diferença. Então, essa é a tensão que ele vai mostrar, como a luta em defesa dos direitos e pela possibilidade de acesso
aos serviços públicos, na Europa especialmente, faz com que esses sujeitos que lutam a partir dos grupos organizados, eles sejam tornados invisíveis perante o Estado, exatamente colocado dentro dessa condição. Tá? Então, o que ele está dizendo é isso, assim, a explosão do novo racismo na Europa, a difusão dos nacionalismos de leste e oeste, voltam a colocar em formas desviadas, inclusive aberrantes, um problema não resolvido, a convivência dos diferentes. Que ele vai mostrar na sequência a emergência de ações violentas e do que ele chama de violência gratuita, exatamente por isso o que ele chama de formas desviadas, inclusive aberrantes, porque o grau de violência contra os estrangeiros e tal ela é muito grande. E ele faz uma pergunta que é uma pergunta que está por trás de toda essa lógica que a gente o tempo inteiro se faz, né? Por que isso acontece justamente agora, quando muito parece que se abre para uma perspectiva de pacificação universal? O que acontece que a gente continua num estado de conquista social, de amplitude social tão significativa e tão forte? Por que a gente ainda tem esse tipo de manifestação? O que acontece que produz isso? É um bom ponto de pauta dentro daquilo que, por exemplo, a Lorena está olhando, que são experiências e práticas de emancipação, formação de autonomia e tal, essa condição sempre paradoxal de que, em momentos que a gente vê a emergência de políticas que proporcionam um aumento da autonomia dos sujeitos, ao mesmo tempo a gente vê o recrudescimento de práticas de coação e de controle. O que ele está falando? No parágrafo seguinte, ele vai dizer: nessa perspectiva, o racismo e o neonacionalismo são os indícios de uma contradição mais profunda. E aí o que ele vai trazer é justamente uma série de reflexões disso. Esse racismo e o neonacionalismo muito fortes, similares a isso que a gente está vivendo aqui no Brasil. Nesse sentido, ele diz que essa questão racial está destinada a se converter numa questão central do final do século XX. Mas não estou convencido de que possa ser reduzida a um fenômeno puramente degenerativo e externo. O que está acontecendo? A gente está vendo, por exemplo, essa semana, com a morte do João Alberto no Carrefour, semana passada, e toda a discussão a partir do fim do resultado das eleições, enfim, a declaração do Walter Nagelstein a respeito da eleição da bancada do PSOL. A gente está vendo, mais uma vez, o recrudescimento de práticas racistas bastante violentas aqui no Brasil. E aí a gente parar para se perguntar por que isso está acontecendo justamente no momento que a gente vê e presencia, em certa medida, um grande avanço da democracia. Por que o Bolsonaro chegou nesse lugar justamente quando a gente vê um avanço da democracia? Por que a gente vê o crescimento dessa política discriminatória e segregacionista fascista justamente nesse momento? Não, a explicação é exatamente essa, justamente porque estamos num momento de democracia, de abertura para diferentes manifestações e de tolerância, que se acabou vivenciando, permitindo, em certa medida, a emergência e o desabrochar aí a legitimação de grupos intolerantes. E aí a gente cai naquilo que a gente conversava na outra semana sobre o paradoxo da tolerância e tudo mais. Ele diz que, na verdade, isso é um pouco lógico, um pouco esperado. O racismo como discriminação e como violência persecutória pertence aos resultados possíveis do paradigma do Estado e sociedade expressos pelo Ocidente. Ele diz um pouco essa tensão que ele e o Gorski vão abrir, que está dentro de nós mesmos como um nó não resolvido do vínculo social. E, portanto, constitui o teste mais dramático a que estamos submetidos, uma verdadeira aposta à prova da nossa civilização, ou seja, até que ponto somos civilizados, como conseguimos nos colocar dentro de uma civilização que opera dentro dessa lógica. Né? Guilherme, eu vou mudar de página, tá? Virei. Estou olhando no meu.
no final desse parágrafo, ele diz: ninguém poderá dizer que se trata de um problema distante. A verdade do Ocidente se encontra colocada à prova naquilo que representa, naquilo que diz respeito às suas teorias políticas do direito, do Estado e da cidadania, pela presença crescente de outras raças e religiões instaladas no seu tecido social e urbano. Percebam que assim, a pergunta que está por trás, o debate que está impregnado nessa discussão que a gente está fazendo, que o Barcelona traz, é por que a humanidade não consegue suportar isso? Diferente. Por que a humanidade, na sua história, não consegue dar conta de processar a coexistência relativamente pacífica daquele que é diferente? Ele mesmo, lá no Individualismo Proprietário, ele vai dizer: o problema é o princípio da propriedade privada. O problema é o princípio da propriedade privada, não apenas dos bens materiais e dos meios de produção, mas a propriedade privada das ideias, a propriedade privada dos princípios, a propriedade privada dos valores. É uma forma de representação do sujeito que se estabelece como sujeito pela privatização da vontade, pela privatização da ideia, pela privatização da cidadania. No momento que ele se apropria disso, qualquer coisa que possa contradizer, confrontar, aparecer como diferente, portanto, significar, em alguma medida, uma fragilidade ou uma ameaça, é tomado como inimigo. E, ao ser tomado como inimigo, ele precisa ser aniquilado. Entendeu? E aí essa questão, assim, por que a humanidade nunca conseguiu suportar isso, se a gente vem experimentando esse quebra-pau por território, esse quebra-pau por idioma, esse quebra-pau por regime, por religião, o tempo inteiro? Por que não? Porque um pouco faz parte dessa conformação, que ele chama aqui ocidental, mas, de fato, a gente sabe que isso vai um pouco mais além do que o Ocidente. Bom, ele faz uma série de questões, me pergunta: haverá o direito de igualdade dar conta das diferenças étnicas, religiosas, culturais e econômicas, reconhecer a cidadania plena aos imigrantes de cor, que aí, no caso, o debate que está tendo, que ele está trazendo, são justamente os chamados, aspas, negros, e negros não são só os africanos, são todos os asiáticos, Oriente Médio, enfim, todos os não brancos na condição europeia. Será que o direito de igualdade consegue dar conta dessas diferenças? Ou o medo de se misturar fará com que surjam novos limites e obstáculos à sua lógica aparentemente inclusiva? E aí aqui ele dá um pouquinho essa pista, que é a ideia de que a lógica do direito de igualdade, ela é só na aparência, ela é inclusiva. Não será talvez a neutralidade do Estado e do direito ocidentais, fundados sobre a lógica do parecido, do semelhante, né, e a lógica da identidade, o que tende a rechaçar as diferenças não domesticáveis e a rechaçar qualquer possível mistura com o diferente? Será essa neutralidade? São perguntas que ele deixa sem resposta. Né? Seria possível fazer uma larga especulação para tentar entender como é que ele constrói, como é que ele produz isso. Está me falhando o negócio aqui. Caí e voltei. Eu ia dizer que ficou muito tempo quieto. Hã? Ia dizer que estava muito tempo quieto, era muito tempo de reflexão, assim. Não, caí e voltei. Eu estava meditando, Guilherme, eu estava meditando. É bem meu feitio. Ah, sim. Achei que fosse. Calma, parando para pensar, é isso aí. Bom.
Então, aí logo após isso, dentro dessa página aí, eu só queria que tu baixasse um pouquinho, para chegar naquele parágrafo que, em realidade, para além dessa unidade formal, né, que converte a todos os sujeitos em idênticos para o direito, não existem esferas sociais ou vínculos de solidariedade que possam fazer valer autonomamente. Ou seja, esse é o desastre, essa é a complicação do Estado moderno que o Barcelona vem apresentando em vários textos que a gente já tem lido e que aqui agora ele vai mostrar como sendo o principal motor, a principal mola dessas práticas racistas discriminatórias. O Estado moderno neutraliza as diferenças internas e os vínculos de pertença comunitária. Por quê? Porque ele passa a tratar por brasileiros, cidadãos e cidadãs. Ponto. Não são cidadãos cadeirantes, cidadãs LGBT, cidadãos não brancos, cidadãos indígenas. É cidadãos. No momento que se trabalha com a ideia do Estado nacional, que trabalha com a construção também dessa perspectiva de nação, esse nacionalismo significa o abarcamento de toda a variedade de sujeitos, de indivíduos que estão dentro de uma certa ordem política, o abarcamento, então, dessa totalidade de indivíduos sob uma única marca, que é a cidadania brasileira, né? Então, o direito de, sei lá o quê, ingressar na universidade é um direito de qualquer cidadão, não. O direito de abrir uma empresa é um direito de qualquer cidadão, etc, etc. Então, como é que eu comprovo que eu sou um cidadão? Eu tenho que levar um documento de identidade. Se eu não tiver documento de identidade, eu preciso fazer um. E se eu for estrangeiro, eu vou ter uma carteira de estrangeiro, alguma coisa assim. Ao apresentar esse tipo de documentação, eu entro na vala comum, que é a possibilidade de usufruir os direitos. Então, a contradição colocada é assim, a origem dos direitos é justamente a luta dos movimentos sociais e da classe trabalhadora, que tem uma singularidade. E quando ela levanta a bandeira de luta por um determinado direito, ela quer reconhecer e quer resguardar exatamente uma diferença, uma particularidade que ela está encontrando, como o direito de ter acesso à saúde, o direito de atendimento pré-natal para mulheres grávidas, por exemplo, né, dentro da rede pública. Esse é um direito de uma parcela da população que reivindica por se sentir, por se perceber excluída. Mas no momento que esse direito é encampado pelo Estado e tornado política pública, ele se torna indiferenciado, um acesso indiferenciado para todos os cidadãos. Então, o cidadão, a pessoa que demanda alguma atenção específica, ela só terá acesso ao seu direito exercido caso ela deixe de ter essa particularidade que a constituiu quando ela fez a demanda. Então, aquela particularidade que foi o fundamento da demanda, ela vai ser neutralizada para que ela tenha acesso à execução do direito correspondente à demanda. Percebem essa contradição? Percebem que eu preciso aniquilar o ponto de chegada o ponto de partida para chegar no ponto de chegada. Então, o que ele está dizendo isso? Na realidade, para além dessa unidade formal que converte a todos os sujeitos em idênticos para o direito, não existem esferas sociais ou vínculos de solidariedade que possam fazer valer autonomamente. Então, vínculos de solidariedade de esfera social fora dessa condição não existe. E se existir, vai ser combatida como um grupo clandestino, uma milícia, uma organização, outra. O próprio governo, quando a gente encontra, por exemplo, uma alternativa institucional, ainda nos anos 80, que é quando se consolida essa política e se organiza essa possibilidade da organização não governamental, da ONG. Né? Tanto a ONG como a OCIP, né, como organizações de interesse público,
mas que não são públicas, elas pleiteiam um status similar à ordem constituída, à ordem estabelecida, né, para continuar existindo. Mas, desse jeito, ou ela entra dentro da esfera governamental, ou ela vai ser sancionada de alguma maneira. Pega um governo nacionalista, por exemplo, como um Bolsonaro, ele vai atirar pedra nas ONGs. Nas ONGs ambientais, em todas, mais recentemente e mais escandalosamente, ele atacou aquelas que se preocupam com o ambiente. Por quê? Porque você reconhece a ONG como uma esfera social, digamos assim, uma instituição com vínculo de solidariedade, com autonomia, ou com suposta autonomia frente ao governo. Só que aí o que o Estado vai fazer? Ao financiá-la, ele vai exigir, ao possibilitar que ela capte dinheiro, verba oficial, a partir de editais, de programas de apoio, qualquer coisa, ele passa também a ter controle sobre ela. Então, ela desaparece como uma esfera autônoma. Ela passa a ser também vinculada ao Estado. Ele diz, o Estado moderno neutraliza as diferenças internas, os vínculos de pertença comunitária, e projeta na direção do exterior a instância de exclusão do diferente. Então, aqui somos nós, os brasileiros, nós, a Brasil, ame-o ou deixe-o. A lógica é essa. Guilherme, estou virando a página. Uhum. O primeiro parágrafinho ali, ele diz, por isso é de temer, né, que o germe da violência racial, a violência em direção à diferença, possa brotar facilmente da aparente unificação jurídica dos cidadãos no Estado, que leva consigo o rechaço do não homologável. O que é o não homologável? É aquele que não pode ser tornado oficial, aquele que se recusa a ser tornado oficial. A gente ainda tem categorias dessas no Brasil, mas ainda assim, no momento que elas são objeto de atenção de políticas sociais específicas, elas passam a ser homologadas. Como era o caso, por exemplo, do sem-teto. Tá? A população sem teto era aquela que deslizava pela cidade, aparecia exatamente com essa condição não homologável, ela era ninguém. Até que ela se manifesta e ela constitui, por exemplo, um jornal, que é o Boca de Rua, uma política pública, uma secretaria, uma ação própria de atenção a esse sujeito. Então, portanto, ele passa a existir. Quando esse sujeito sai da sua invisibilidade, ele passa a existir dentro do campo social. E, ao passar a existir dentro do campo social como um cidadão, ele deixa de ser apenas um cidadão, um sujeito de direitos, mas ele passa a ser também um sujeito com deveres, e aí ele vai ser cobrado, ele vai ser exigido nessa mesma lógica. Então, de fato, a possibilidade é ou o sujeito cai na clandestinidade, ou ele vai ser atacado, ele vai ser perseguido pela sociedade, essa que busca sempre a homologação. Ele diz, a violência racial manifesta, em efeito, uma perversão vinculada, de algum modo, com a estrutura da nossa concepção do sujeito moderno, que impõe reconhecer apenas o idêntico, apenas o que é parecido a si mesmo, consigo mesmo, e transforma automaticamente o outro, diferente, em objeto, em instrumento do próprio desejo e da própria necessidade de desfrute. Então, dentro dessa lógica, a gente vê como a violência, enfim, como é que, no caso brasileiro, por exemplo, durante muito tempo, hoje isso vem sendo bastante discutido, mas ainda assim tem em outras ordens um debate aí bem significativo em relação a qual é o lugar das pessoas não brancas e, mais especificamente, dos negros e das negras na sociedade brasileira nos anos 60, 70, até o início dos anos 80. Era ou como trabalhador doméstico, a gente já falou um pouco sobre isso na semana passada, ou como trabalhador doméstico, ou como objeto de desejo. Então, o Brasil vendeu muitíssimo a imagem das mulatas. As mulatas do Sargentelli, as mulatas na escola de samba, a mulata, a rainha da bateria, a mulata como um objeto de desejo. E aí, portanto, aí ela é aceita, aí ela é
ela deixa de ser rechaçada. Fora isso, ela não tem lugar. Ele diz, nessa violência em direção aos diferentes, há um adicional de agressividade, uma gratuidade que impede reduzi-la à mera figura delitiva. Isso está na pauta desde o episódio da semana passada em relação ao João Alberto. Da condição desproporcional com que a reação imputada a ele foi praticada. Essa reação houve a tentativa de minimizar a intensidade dessa reação, tentando imputar a ele a responsabilidade pelo desencadeamento do processo, de que ele é um cara que já tinha tido algum conflito, alguma encrenca com funcionários do supermercado, que ele provocou a vendedora, que ele deu um soco no segurança no meio. Só que quando se chega no outro extremo, que é como é que eu respondo a isso, eu respondo com a morte por asfixia por pelo menos 3 minutos, né? Do cara pedir socorro e o agressor dizer não faz cena. Isso revela essa condição ao que o Barcelona está se referindo, que é um adicional de agressividade, uma gratuidade que impede de reduzir essa violência à mera figura delitiva, né? A mera condição do foi sem querer, ou foi um homicídio doloso, mas, enfim, a responsabilidade foi dele e ser tratada como um delito qualquer. Não, tem um que ele vai mostrar ali adiante um pouco, tem no mau sentido, sadismo do sujeito que exerce isso, para além do não suportar o outro pela sua diferença. Esse outro, no momento da agressão, se torna exemplar de toda a diferença. É como se toda a diferença do mundo encarnasse nesse sujeito. Então, por isso, de alguma maneira, a gente observa que boa parte dos crimes de ódio, né, eles são realmente muito violentos. São 75 facadas, o cara é pendurado no carro e arrastado, a mulher é arrastada por 8 quarteirões, sei lá quantos quarteirões. Ou seja, existe um exagero de agressividade, porque nesse ato convergem, esse ódio recolhido e concentrado em relação a tudo isso. Ainda nessa página aí, naquele parágrafo, ele diz: a desconstrução do outro, a desconstrução do distinto como pessoa, leva consigo que o corpo alheio seja considerado como máquina de trabalho ou como máquina erótica. Aquilo que eu falei, ou, por exemplo, no caso dos negros, ou como empregada doméstica, ou como mulata, como objeto de desejo, enfim. Na discussão da pauta agora LGBTQI, acho que Jamile está dentro dessa onda, discutindo algumas coisas por aí, deve circular um pouco nesse debate de vez em quando, mas, por exemplo, na comunidade, tanto na comunidade lésbica, existe toda uma discussão a respeito do que seja o feminismo negro lésbico, tá? Porque é diferente do feminismo lésbico e é diferente do feminismo negro. Então, porque há uma particularidade para ser levada aí em consideração do que representa isso, com padrões de beleza, com marcas identitárias que favorecem a produção de diferença, quanto do ponto de vista da discussão dos gays, dos homens, do mesmo jeito, onde o negro é especialmente tomado como objeto de desejo. E todo um mito de que todo negro tem o pau grande, então, portanto, o negro vira objeto de fetiche dentro de um jogo de sedução, assim, dentro dessa lógica de que ele é máquina erótica, né? Então, aí ele é admitido e tem sido discutido que essa é uma forma de produzir caricatura sobre os sujeitos e, portanto, é uma forma de racismo, né? Então, valorizar, destacar, focar esse tipo de característica apenas, né, é uma forma de racismo. A partir daí ele vai retoma a questão dos judeus, enfim, do semitismo, do antissemitismo, a questão da identidade, da singularidade. Guilherme, eu estou virando a página.
Uhum. E aí, curioso, a questão da homologação está no meio dessa, bem nesse parágrafo que ficou aí no meio onde está o cursor. Não é casual que apenas nascido do Estado de Israel se tenha transformado também ele em perseguidor de todos os outros e tenha fomentado guerras. Deixando de lado toda a discussão em torno da questão do semitismo, deixando de lado apenas como uma estratégia de suspensão, não suspendendo a própria coisa, mas Israel hoje é um dos estados mais agressivos no Oriente Médio e com o apoio militar norte-americano ele se torna uma das grandes potências ali, indo em cima da Palestina, enfim, tendo conquistado todo aquele território por expansão. Então, se a gente pensava que essa disputa territorial era uma coisa lá das tribos que viviam nos primeiros modelos de sociedade, a luta pelo território, não. A gente tem essa guerra e esse jeito, e um Estado que, na medida que ele nasce com uma tentativa de resolver politicamente, e, portanto, juridicamente, enfim, a condição de um determinado povo e a constituição pública, né, dessa população, ele se converte também numa máquina de homogeneização completa. Que Barcelona diz, também o Estado de Israel se converteu num Estado total. A única forma de uma cidadania jurídica feita de censos, certificados, documentos de identidade. Então, para conseguir se estabelecer, ele sucumbe a esse modelo que é homologador, né? Que é esse jogo de domínio. E aí eu baixo um pouquinho, Guilherme. Aqui no nacionalismo? Isso aí, nacionalismo, racismo versus domínio tecnocrático. Né? Ele tenta mostrar, então, esse par, né? essa forma de composição entre, de um lado, o nacionalismo e o racismo, que vêm juntos, né? E andam de forma articulada, e chamado essa estratégia de domínio tecnocrático, que deveria representar também, em certa medida, a conquista de direitos para um número maior de pessoas, uma ordem social mais ampla. E, portanto, isso quando ele vem falando que racismo, na última frase, racismo e nacionalismo são, sob esse perfil, dois fenômenos que estão em interação e que tendem a agudizar-se nas fases em que os processos de homologação parecem apontar em direção a formas mais abstratas e universais de unificação. Então, quanto mais eu produzo categorias, quanto mais eu produzo ordens universais, os gays, as lésbicas, os negros, as mulheres trabalhadoras, os veganos, quanto mais eu produzo esse tipo de categoria que é um universal, e por ser um universal ele é um abstrato, e quanto mais eu tento estabelecer regras de pertencimento a cada uma dessas categorias, então, para ser vegano tem que ser assim, preencher, fazer checklist e fechar quesito radical em 132 itens para poder ser chamado de vegano, mas não. Mas se tu usou um tênis e não sei o que, o sapato era sola de couro, bom, ralou, não é mais. Então, isso acaba produzindo, dentro dessa categorização, dentro dessa ordem, esse tipo de corte, onde a homologação, ao mesmo tempo que ela indica uma forma mais abstrata e universal, né, essa coisa da unificação, ela é excludente de tudo aquilo que implica algum desvio dessa generalidade que define essa categoria mais ampla. De novo, pegando o debate LGBT, é descomunal, assim, quando a gente fala no debate LGBTQI+, parece uma categoria, enfim, mas a quantidade, a pulverização desse universo é gigantesca, com práticas de segregação, discriminação e racismo, enfim, e perseguição no interior
que são, vocês não fazem ideia. Então, eu chego já no ponto final do texto, quando ele pega aquele debate do Luhmann, do Luhmann a respeito do sistema, e ele diz que uma das coisas que essa noção de sistema que o Luhmann pratica faz é transformar um terremoto em 1 milhão de terremotinhos, né, em que esse grande terremoto, essa grande ação, produz efeitos miúdos do mesmo jeito. Então, ao mesmo tempo que eu constituo uma categoria abstrata e universal, que é LGBTQI+, no interior dessa categoria existem universos muito particulares, que é dos gays afeminados, que é dos bissexuais, dos homens que fazem sexo com homens, dos ursos, das Barbies, das poc-poc, das drags, das trans. E aí, em cada um deles, eu tenho o trans, que é homo, o trans, que é hétero, o trans, que é bi, o cis, que é homo, o cis, que é hétero, o cis, que é bi. E aí, em cada um deles, eu vou ter particularizações e fragmentações em função de como essas variáveis que são a identidade do sujeito, ou seja, como a identidade social do sujeito, ou seja, como ele se mostra dentro de um campo de prática social, se ele se apresenta como mulher ou se se apresenta como homem, a perspectiva de coincidência disso com o sexo biológico e a orientação sexual, ou seja, com quem ele vai para a cama. Minimamente, eu tenho 3 condições aí, 3 variáveis diferentes que, ao entrarem em combinação, elas produzem uma infinidade de possibilidades desse sujeito. E nesse universo existem rivalidades, existem tensões. A gente olha, quem olha de fora acha que tudo é um bloco só, não é, porque aí a gente vai ter associações específicas, grupamentos específicos. Então, o que ele está dizendo é que essa perspectiva desse individualismo, dessa perspectiva da homologação em função do direito, ela se agudiza. Ele está usando essa expressão aqui, mas ela dificulta, ela favorece a emergência do racismo, inclusive no interior daquelas categorias, daqueles grupos que são um alvo, que são objeto de racismo. Então, a gente tem esse jogo de a questão da organização técnica, a demanda do capital, o jeito como o capital produz. Eu vou avançar, Guilherme, um pouquinho mais para baixo, quando ele fala a possibilidade do universalismo das formas jurídicas, os direitos individuais, e a forma da mercadoria, relações de nessa página? Intercâmbio monetário. Isso não, eu estou ainda dentro desse parágrafo último, que é quando ele está falando só de um jeito muito genérico. Isso aí. Ó, hoje parece possível reproduzir o indivíduo sem produzir forma alguma de comunidade, de cooperação consciente e ativa. São pessoas, é gente, é massa. Né? Não que os indivíduos não tenham identidades, subjetividades e particularidades que permitam, mas o modo como a sociedade funciona e ao submeter todos a uma onda de consumo, ela favorece, ela empurra essa variedade de sujeitos na direção de uma massa sem vínculo. O universalismo das formas jurídicas dos direitos individuais parece vincular-se à expansão de uma forma de mercadoria. O universalismo das formas jurídicas dos direitos individuais, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Maria da Penha, parece vincular-se à expansão da forma mercadoria das relações de intercâmbio monetário, quando a gente vai ver que essa universalização ela não é uma universalização pura e simples. Ela, primeiro movimento, ela massifica todos os sujeitos, e para que os sujeitos consigam continuar se diferenciando no interior dessa condição massificada, eles vão ter que acionar outras variáveis, outras particularidades. E, ao fazer isso, eles criam, dentro da regra, um sistema de exceção. Ao valorizar a exceção, por onde passa um boi, passa a boiada. E aí eu favoreço a flexibilização dos discursos e das concessões, como, por exemplo, o caso da moça há 2 semanas atrás, quando o cara foi julgado
Como é que se chamou? Estupro... Culposo. Culposo. Mariana A Ferrer. culpa foi dela. Exatamente. Por que se valida um discurso absolutamente absurdo e descabido desses? Exatamente porque se abre uma brecha no debate das formas jurídicas dos direitos individuais. Então, do mesmo jeito que eu não posso... Ele se torna... O agressor assume o papel de vítima por efeito de um manejo, de uma manipulação discursiva, e não por um debate em torno da própria questão política que está ali colocada. Entendeu? Se mete no meio. Quando eu quero que ele funcione, ele não funciona. Agora ele vai e se mete sozinho. Passando adiante, Guilherme, ele diz a volta dos nacionalismos e dos localismos e do racismo, incluído isso aí. Nele aparece de novo o que ele chama de angústia do indiferenciado, do indeterminado, da homologação sem resíduos. Isso tem a ver com aquele primeiro texto que a gente leu dele lá no Individualismo Proprietário, quando ele defende a ideia de que a ciência e o direito foram inventados para suprimir, para resolver o pânico frente ao caos. O fato do homem não suportar não ter controle, não ter explicação sobre a realidade. Então, diante do desconhecido, eu produzo conhecimento. Aí é por não suportar o desconhecido que eu fabrico ferramentas e estratégias de conhecimento e de pesquisa. Por um lado, eu mascaro essa compulsão ao conhecimento e à pesquisa como desenvolvimento, progresso, inovação, que é muito bom, mas isso também está aí por trás e fica escondida o fato de que nós não suportamos não conhecer, não suportamos não saber. Então, a gente vai na direção de saber e a gente produz qualquer tipo de conhecimento sobre o não saber, de maneira que ele se torne objeto de controle. Então, isso que ele está dizendo, assim, aparece de novo a angústia do indiferenciado, do indeterminado. Eu não suporto uma coisa que seja indiferenciada, eu não suporto alguma coisa que não tenha rótulo. Afinal, isso é homem ou é mulher? Afinal, é preto ou é branco? Afinal, é bandido ou é mocinho? Não suporto que os sujeitos não tenham um rótulo. Eu preciso atribuir a eles um rótulo. E aí, portanto, torná-los oficiais dentro daquela caracterização. E não deixar nada de fora disso. Ao mesmo tempo, se manifesta a percepção mais ou menos consciente, de uma subordinação a uma forma imperialista do dinheiro, de uma abstrata convertibilidade de todas as diferenças em termos monetários. E aí eu tenho não apenas a indústria da moda, mas a possibilidade dos direitos e aí nichos de mercado específicos para cada parcela da população. Cuidem que isso o tempo inteiro mistura a questão do direito, tá? Por exemplo, eu estava vendo agora de novo, mas não tem nada de novo, mas favorecido por essa onda que tenta pautar a ideia de que vidas negras importam. Eu acho que é o Boticário que lança uma campanha então de produção e de pesquisa de cosméticos para a pele negra. Isso é uma discussão clássica, uma discussão antiga para burro, mas que tinha passado, sei lá, foi para segundo plano, deixou de ocupar a cena, enfim. Neste momento, uma grande empresa vai, se apropria dessa questão e torna isso objeto de consumo. Então, se de um lado tem a legitimidade da demanda da comunidade negra por um cosmético, uma sombra, base, como sei lá o quê, um produto que seja adequado àquele tipo de pele, àquela tonalidade, e não simplesmente uma coisa genérica, isso se converte em objeto de consumo. E aí se transforma em dinheiro, literalmente isso. No final dessa página, pode baixar, Guilherme, por favor,
justamente no fim do último parágrafo do neonacionalismo, onde está o cursor um pouquinho, diz: a pátria se converteu numa enorme rede televisiva que lança signos e imagens e que tende a destruir a mais potente especificidade nacional, quer dizer, a língua. Ele está falando a respeito, ele começa falando lá dos judeus, depois ele pega um pouco a realidade europeia e a presença dos estrangeiros ali dentro, e a gente pode pensar na formulação da cultura brasileira. O que a gente enxerga nessa lógica, por exemplo? O que é a língua nacional? A tentativa de estabelecimento de uma forma hegemônica da língua portuguesa, chamada de norma culta, ou chamada de gramática normativa, exatamente porque tenta estabelecer e plantar o normal, né? E tenta associar essa forma da língua a uma cultura superior, então por isso vai chamar de norma culta, é a tentativa de homogeneizar e fazer desaparecerem os jeitos de falar, os sotaques, e as formas de declinação e daí por diante. Por exemplo, quando a gente tenta escrever, quando a gente vai escrever de forma... Eu me dou conta disso assim, estou na semana de avaliação nas disciplinas da graduação. Eu estou, com as gurias, a gente está montando um instrumento de avaliação, prova, enfim, trabalho que as gurias têm que fazer, curso de pedagogia. Na hora que eu começo a fazer a redação, a minha tendência é conjugar os verbos na terceira pessoa e tratar o leitor, ou seja, tratar as alunas da pedagogia por você. Tá? Faça a comparação, compare tal coisa, transcreva, enfim, eu trato ela dessa forma. De alguma maneira, não está incorreto, uma vez que a gente tem o você como uma figura praticada dentro de um pronome que está aí plantado em cima da terceira pessoa, do singular, que rigorosamente na origem era como se eu, por distinção e por respeito, eu não me referia diretamente à pessoa. Então, portanto, eu não chamava a pessoa de tu, eu chamava de vossa mercê. Então, eu diria, ao falar com o Guilherme, eu perguntaria: o Guilherme está com fome? O Guilherme vai bem? Para não perguntar, tu vai bem. Então, com isso, eu erigia o Guilherme como uma criatura fora dele mesmo e me dirigia a essa representação do lado de fora. Assim aparece o vossa mercê, né, depois a quem eu me submeto, depois vai virando você. E eu, com isso, suprimo a segunda pessoa. Eu suprimo o tu. Né? O lê, compara. Né? Eu troco o compara por compare. E o que ele está mostrando isso é um movimento que a gente acaba fazendo em que o jogo de deboche com os diferentes sotaques e tal acabam na inocência do riso, produzindo situações de discriminação. No caso europeu, isso é muitíssimo mais grave, porque a questão do idioma é o idioma falado em cada uma das regiões. A gente está vendo uma disputa dentro da Espanha gigantesca. A Espanha tem diferentes nações debaixo daquele mesmo estado. Tem os catalães, tem os bascos, tem os galegos, tem os castelhanos e assim os andaluzes. E cada um deles com um idioma diferente, com características próprias da língua e do idioma. E o idioma nacional, que é a língua nacional, o espanhol, tenta suplantar e fazer desaparecer todas essas matrizes, todas essas marcas secundárias. E com isso também a perspectiva do estrangeirismo, que a gente faria uma leitura nisso. Ele vai dizendo, então, o neonacionalismo contém elementos que são regressivos e arcaicos, mas expressa também uma certa tentativa extrema por recuperar o controle da individualidade declinante na indeterminação geral do fazer individual e coletivo. Então, essa é a contradição, né? Uma das contradições bem fortes, bem potentes dessa forma de nacionalismo, que ao mesmo tempo massifica e ao mesmo tempo tenta resgatar uma individualidade, uma perspectiva mais própria, mais fechada.
A gente vai ver aqui o separatismo gaúcho, a gente vai ver a defesa da cultura gaúcha, por exemplo, em algumas marcas que vai funcionar como um equivalente a esse naturalismo. Na entrada desse subcapítulo, desse subitem aí, as contradições do universalismo jurídico, ele traz essa diferença entre a diferença e a diversidade, que eu acho que é bem importante a gente levar em consideração. Ele diz, uma vez mais, o universal jurídico aparentemente se mostra capaz de acolher todas as diferenças. E aqui, por diferenças, ele está se referindo justamente às particularidades que os sujeitos apresentam na sua singularidade, naquilo que ele tem de diferente dos outros e na constituição de si mesmo como fora de qualquer categoria. É que o direito à igualdade jurídica ela passa por cima disso. Ele vai dizer, então, uma vez mais, o universal jurídico, que aparentemente se mostra capaz de acolher todas as diferenças e de instituir o indivíduo particular como titular de direito, ele, de fato, acaba, na realidade, neutralizando todas essas diferenças, transformando-as em diversidades reconduzíveis ao esquema da transição dos interesses. Que eu quero chamar a atenção. Ele não vai desenvolver isso aqui, nesse texto, mas ele dá uma pista de que, eventualmente, a gente trata como sinônimos diversidades, diferenças, e ele está mostrando que não, que a diversidade, para ele, diversidade é o efeito da neutralização da diferença, assegurando, digamos, uma diferença superficial, uma diferença nominal dentro de um sistema, né, que aí ele chama, ele mostra que são diversidades reconduzíveis ao esquema da transação dos interesses, das trocas de interesses, que são os acordos. Como é que a gente vai lidar com essa diversidade dentro da sociedade? Então, aquilo que a gente, quando se discutia, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, quando se pauta em torno das diferenças regionais e da particularidade não sei o quê, em defesa da diversidade, de fato, ela não está fazendo nada além de simplesmente manejar os interesses dos sujeitos em torno de um interesse hegemônico que vai ser aquele definido pelo que está posto no livro didático, por exemplo. Tá? O livro didático vai ser a encarnação do discurso hegemônico, vai ser a materialização do discurso hegemônico e que vai, de alguma maneira, neutralizar todas as diferenças, mas no livro didático está ali, valorização das diversidades, das características regionais, pense no seu lugar. Então, ele remete para, sei lá, na aula de música, faça uma pesquisa sobre as manifestações musicais na sua comunidade, porque com isso eu estou cumprindo com o objetivo de atender a diversidade regional. Mas, de fato, eu estou olhando para a diferença desse sujeito? Não. Eu continuo marginalizando quem é marginalizado, eu continuo reforçando a posição hegemônica daquele que já é hegemônico. O que ele diz é, de fato, o universal jurídico moderno é demasiado fraco para suportar o peso das diferenças irredutíveis e para definir as modalidades de uma cooperação entre diferentes que não se resolva na neutralidade aparente do intercâmbio, da troca, da comunidade. Eu vou só sinalizar para uma coisa, na semana que vem o texto da Beth Macedo vai morder em cheio essa questão. Um texto da Beth sobre a questão da cultura ligada à discussão de currículo vai justamente colocar em discussão essa perspectiva da diferença. Ele vai dizer que existe uma grande diferença entre diferença como uma categoria, como essa diferença irredutível, e a diferença entre os sujeitos, que são essas diversidades, que é aquilo que constitui essa perspectiva da diversidade. Well. Deixa eu ver uma coisa. Vou fazer a minha tela trava de vez em quando. Gente, é muito complicado esse negócio tecnológico, eletrônico. Horrível.
Bom, a gente avança um pouquinho, onde estamos, formalismo jurídico, etc. Vai falar nessa questão do formalismo jurídico, e aí, claro, vamos lá, Kant. Alguém tinha que falar em Kant dentro dessa aula, ele começou. Nas próximas páginas ele vai voltar ao Kant. Ele faz essa retomada, que na verdade ele já tinha apresentado, e o formalismo jurídico é a ideia de um tratamento normativo igual de todos os cidadãos. Ele diz, não é a manifestação de uma iluminação universalista da consciência da conjuntura histórica de 1789, da Revolução, mas uma grande estratégia de neutralização da guerra civil e do conflito político, ligado à personalização do poder característico das estruturas sociais anteriores. Então, ele mostra como essa despersonalização pelo formalismo jurídico é uma estratégia política, quando o liberalismo migra da esfera econômica para a esfera política, toma conta da esfera política, e eu passo a operar de forma anônima. Assim como eu tenho na esfera econômica a constituição da sociedade anônima, por exemplo, né, como uma grande corporação em que eu não tenho um dono evidente, eu não tenho um sujeito representante, mas eu tenho isso tudo diluído numa marca por trás de uma marca, por trás de um traço. No caso da sociedade, da mesma forma, do ponto de vista político, quando o anonimato de todos os sujeitos tratados como cidadãos fortalece ou favorece esse tipo de construção. Ele diz que com o Estado de Direito, o poder se despersonaliza. O governo dos homens é substituído pelo governo das leis. Ele diz que o grande artifício, né, com que a burguesia, além de vencer a revolução, ela renuncia a uma tomada direta do poder. Ela não aparece como classe política. Isso que eu avancei para a página seguinte, Guilherme. Tá. Ele não aparece como classe política, mas como entidade econômica ligada às formas jurídicas. Ou seja, é um grupo de empresários, é a Fiesp, é a Fiergues, é o BNDES, é o Banco Nacional de Desenvolvimento, é uma corporação dos não sei o quê, é a bancada ruralista. Quer dizer, desaparece como, por trás da perspectiva dessa marca, dessa pecha política, o que existe é uma entidade econômica, né, que vai lutar pelos seus direitos. Né? Na medida em que o Estado precisa se reconverter numa máquina que opere em torno dessas figuras do que é o legislativo e o executivo, no caso brasileiro, por exemplo, a gente vai ver o crescimento e o tamanho do poder desses grupos empresariais. Por exemplo, Votorantim, Odebrecht e companhia, como grandes corporações por trás de articulações políticas, sustentando partidos, sustentando práticas políticas, enfim, entrando com outras marcas, que é justamente esse jeito. Então, ela não aparece. Odebrecht não se lança como candidato a deputado. Ele paga um deputado, ele sustenta um deputado. Ele banca uma campanha e ele faz isso avançar. Ele compra um juiz. Ele é que o Barcelona diz, não aparece como classe política, mas como pura entidade econômica ligada às formas jurídicas por uma vinculação contingente. O Guru, ele fala no Kant, vai trazendo um pouco disso e vai defendendo essa ideia do formalismo. Na parte de baixo dessa página, quando ele fala no paradoxo, isso aí, o paradoxo dessa nova conformação da sociedade moderna, sem dúvida, é que o jurídico, ao qual corresponde a primazia, a tarefa de regular todos os âmbitos, impedindo conflitos sustenta todos eles, está sustentado, por sua vez, unicamente por uma norma de base, uma normalidade, uma base de referência, ou seja, uma pura hipótese do tipo todos são iguais. É um fato constituinte que se estabelece como um direito universal. A norma kelseniana é essa que ele coloca entre aspas, entre parênteses. Tratemos aos homens como se fossem iguais.
O enunciado "todos são iguais perante a lei" é uma abstração, é uma construção impossível. Nós não somos iguais. Quando nós defendemos a perspectiva da igualdade, a gente vai pisoteia em cima daquilo que nos caracteriza exatamente como sujeitos diferentes. Mas para a operação da lógica da sociedade, nessa ordem de dominação, isso é fundamental. Então, tratemos os homens como se fossem iguais e eles pensarão que são. Eles vão achar que são e vão se comportar como se fossem. Eu ia falar do direito como estratégia de homologação, enfim, acho que essa a perspectiva do constitucionalismo moderno. Pode passar para frente, Guilherme, vai até o triunfo da contingência, que é o próximo tópico que ele abre. Triunfo da contingência, próximo tópico? Qual é a página? Pois então. Não sei, deixa eu achar aqui. 40. Tá. Aí. Obrigado. Tá aí. Então, ele começa apresentando essa contradição geral, né, e dizendo: o universal jurídico moderno, por excelência, é uma forma vazia. E aí eu bato palminha pensando na analogia que se pode fazer entre essa ideia de forma vazia e os significantes vazios lá do Laclau. É necessário ir além desse vazio aparente. O paradoxo está na forma. O paradoxo dessa forma vazia não consiste na sua magia, na sua condição mágica, mas no fato, justamente através desse vazio, tem lugar continuamente um investimento e uma inversão entre fato e valor, entre julgo e que é julgado. Ele está dizendo que quando eu opero com essa lógica do todos são iguais, né, o sistema único de saúde, ou educação para todos, essa palavra todos, essa expressão todos, remete para todo mundo, mas, ao mesmo tempo, ao criar esse todo mundo que tem direito à educação, esse todo mundo que tem direito à educação retorna sobre a própria aplicação da lei com uma demanda que é singular, uma demanda que é particular. Eu não quero o que é para todos. Eu quero o direito à educação, mas não a mesma educação. Quando se trata de política pública, o que ele está mostrando é a dificuldade e a impossibilidade de, ao operar a questão do direito, de dissociar a máquina estatal, o aparato, o dispositivo proporcionador da política e o conteúdo da política. Uma coisa é todos os cidadãos terem acesso ao sistema de saúde. Outra coisa é todos os cidadãos terem acesso ao mesmo, estarem condicionados à mesma forma de tratamento do ponto de vista da saúde. O que os caras vão dizer? Sei lá, pegar estereótipos assim que a gente pegaria do ponto de vista educacional. Todo mundo tem direito à educação, certo? Mas a educação precisa ser a mesma para todos? Não. A forma escolar ela está estabelecida de maneira hegemônica por esse Estado republicano que se constitui a partir do século XIX, no caso brasileiro, com o modelo da escola inspirada na maçonaria e no positivismo, em resposta a não sei o quê. Essa é a forma que encarna a política pública que vai dar conta de executar a máxima da educação para todos. Mas o conteúdo dessa educação é que precisaria ser diferenciado. E isso a gente não consegue. Porque aí eu tenho o que se tem é justamente a pulverização, a proliferação de demandas particulares por modos específicos dessa forma de educação, sem nunca dar conta de preencher de maneira satisfatória esse preceito da educação. Por quê? Porque eu dependo de um sistema de equivalência, eu dependo da certificação nacional, eu dependo da acreditação,
velho argumento que a gente tem, mas e se um guri que estuda aqui em Porto Alegre se transfere para um colégio em Campo Grande, como é que ele faz o aproveitamento? Então, por isso eu tenho que não apenas oferecer um mesmo sistema educacional em funcionamento, mas um mesmo conteúdo desse sistema. E aí o que ele está dizendo é esse é o jogo, que é o universal jurídico, ele é uma forma vazia que vai sendo sempre preenchida também por formas abstratas, porque se ele for preenchido por uma forma concreta, não universal, mas específica, ele colapsa o sistema, porque ele vai empoderar o diferente e o diferente vai romper com essa perspectiva da igualdade fabricada pelo próprio universal jurídico. Aí ele diz que a norma moderna é uma norma que não decide. Ela regula, a norma moderna regula o jogo, mas ela não decide quem ganha. Porque quem decide quem ganha é quem ocupa a posição hegemônica. Então, a regra do jogo está dada. Tá? A norma, enquanto regulação, ela está ali, está colocada. Mas quem regula, quem decide quem é o vencedor ou não, vai ser o grupo hegemônico. Ele diz mais explicitamente a forma de igualdade em direito, mais explicitamente, esse parágrafo aí está subindo. A forma da igualdade em direito se baseia num artifício, quer dizer, não tem atrás dela, não tem às suas costas nada mais que a contingência do fato que institui a cesura, o corte entre o mundo antigo e a tradição, enfim. Fica em poder da substância que deslocou. Ou seja, de novo, a questão da o sujeito de direitos, e essa perspectiva da igualdade formal, ela só sobrevive diante da abstração, ou seja, da aniquilação da diferença do sujeito que foi, na origem, na gênese da demanda, o autor só vai conseguir usufruir desse direito no momento que ele for tornado anônimo, ele desaparecer. Tá? Então, e aí esse conteúdo esse conteúdo o desfaz. Ele não pode pretender, por isso o sujeito que demanda na escola para todos o direito a um currículo adequado para ele vai favorecer ou ele vai levar a esse extremo que no nosso governo hoje acabou instituindo alguns meses atrás o retorno da classe especial, da escola especial, como forma de política de inclusão. Últimas duas linhas aí dessa página, ele diz: o direito estatal moderno, de fato, diz que todos os cidadãos são sujeitos de direito porque a lei está escrita de maneira que cada um pode recorrer a ela, mas deixa do lado de fora as condições materiais que a convertem em efetivo essa possibilidade. Ou seja, todo mundo pode recorrer a essa condição. Todos os cidadãos são sujeitos de direito porque a lei está escrita de maneira que todo mundo pode recorrer a ela, desde que ao chegar às portas da lei, renuncie àquelas características, renuncie àquelas condições, renuncie àquelas marcas que o tornam diferente. Ele só pode fruir disso que ele demanda se ele se considera como igual. Ele diz: as diferenças sociais, econômicas, de sexo, de raça, resultam como domesticadas porque são puros acidentes da vida que sempre é possível reduzir na medida comum do direito. Então, ao assegurar o direito de todo mundo à educação, o fato de ser negro e a condição de ser negro carrega a herança de uma população que vem sendo perseguida historicamente, isso é um mero detalhe. O fato de tu sofrer bullying porque tu é gordo ou porque é viado, isso é um detalhe. Tu vai ter acesso, todo mundo tem a possibilidade de ser titulado, enfim, todos recebem a mesma titulação no fim do curso superior, mas o fato de ser mulher é um acidente que vai te fazer receber um salário menor, mas isso é o de menos. Tu está dentro da parada, a questão de acesso
está dada. A responsabilidade por ser pobre é tua. Tu não alcançaste essa condição, a condição de sucesso, por provavelmente falta de esforço. As condições estavam dadas, né? Era direito de todo mundo tinha direito. Então, os direitos universais colocados aqui, com essa base de igualdade, mascaram essa lógica discriminatória da suposta equidade. Terceiro parágrafo, ele diz: a abstração do direito, a artificialidade da ordem jurídica nos entrega, pois, a realidade das relações de força que expressam as condições materiais da nossa existência. Ou seja, coloca sobre nós a responsabilidade sobre ser pobre ou ser rico. Tá? Mesmo que tu diga, não tenho culpa de ter... A gente, outro dia, num grupo, estávamos discutindo uma passagem do filme documentário Pro Dia Nascer Feliz. Um documentário brasileiro de alguns anos atrás, que mostra a realidade de algumas escolas, especialmente de ensino médio, em diferentes estados brasileiros, Nordeste e Sudeste. E lá pelas tantas pega dentro de uma escola de classe dominante, de elite, em São Paulo, em que uma das alunas diz: eu não tenho culpa de ter nascido rica. Eu não tenho culpa de ter nascido onde eu nasci. E aí ela se coloca num patamar de igualdade de todos os outros, diz: eu não posso me sentir culpada por ser mais rica que os outros, por ter nascido branca, por ter nascido... Com isso é um discurso tornado hegemônico, muitas vezes, como argumento exatamente dessa lógica racista e fascista, discriminatória, quando tenta consolidar como natural, portanto, pessoal, como responsabilidade pessoal e uma contingência, aquilo que nos constitui como sujeito dentro desse campo. E nos isenta, por outro lado, diz assim: eu não tenho culpa, portanto, eu não posso fazer nada. Né? E aí tem uma coisa meio medonha, meio violenta, que ele diz nesse mesmo parágrafo, que é: o artifício nos libera da responsabilidade de tomar partido sobre a justiça em relação ao outro, mas nos vincula à necessidade dos poderes fáticos. Né? Um exemplo muito medonho foi, de novo, o episódio que aconteceu na semana passada no supermercado Carrefour, aqui em Porto Alegre, quando, ademais da situação própria, gravada e filmada, de 2 seguranças agredindo um cliente, com a presença de mais uma funcionária junto, foram identificadas pelo menos 15 pessoas que assistiram a coisa acontecendo e não tomaram nenhuma providência. Algumas delas filmaram também, né? É uma forma aí que as pessoas entendem que se estou documentando, estou fazendo minha parte, mas é um pouco essa ideia de não assumir a responsabilidade e não tomar partido diante daquela forma de execução das coisas. Nesse caso, era uma situação pública de linchamento, mas, por outro lado, a gente tem no dia a dia a lógica que é: olha, não posso fazer nada, é o sistema, olha, é o regulamento, desculpe, é norma da casa. E ponto. Atrás desse desculpe, é norma, não, eu me isento, eu me libero da responsabilidade de tomar partido sobre a situação do outro. Até porque, se eu tomar partido, dentro dessa nossa lógica da sociedade, eu vou ser chamado de corrupto, eu vou estar favorecendo o sujeito, eu vou estar burlando a lei, eu vou estar furando o esquema, eu vou estar furando o sistema, né? Vou estar quebrando essa lógica do sistema. Mas o que ele está dizendo é que essa suposta neutralidade, essa abstração do direito, ela é produzida pelo próprio sistema que gera essa lógica. Né? E aí ele foca naquilo que eu mencionava logo no começo da nossa aula hoje, que é a questão da propriedade privada. Tá? 2 parágrafos abaixo, naquele que ele começa uma ordem desencantada, esse aí que está bem no meio. Isso, nesse aí, obrigado. Da lógica da contratação, do contrato social, da coisa mais geral, enfim, uma contingência organizada e tal. Ele diz: a forma do direito está impregnada do conteúdo da economia capitalista. Então, portanto, o que ele nos alerta o tempo todo?
Isso que serve para nós como referência institucional de justiça não tem nada de justa. É a aplicação deliberada e arbitrária de uma série de princípios organizados e produzidos dentro de uma certa sociedade sob uma conformação hegemônica. Tá? Se chama de justiça ou de sistema judiciário, se chama de direito por uma convenção. Porque essas palavras, a designação direito, a designação justiça, né, foi adotada pela nossa civilização para se referir a esse conjunto de valores, esse conjunto de princípios que, de alguma maneira, regula a convivência dentro da coletividade, regula a comunidade, a vida em comunidade. E aí se chama de direito como uma possibilidade do próprio sujeito se colocar como autor e como sujeito de uma determinada prática, e de justiça se chama de justiça como sendo a designação, a palavra para esse grupo de pessoas, instituições que coloca em prática um conjunto de códigos que resulta de um acordo, de um contrato social que os define como parâmetro de regulação da normalidade, de produção da normalidade. O que ele diz? A forma do direito, a forma desse direito, do direito moderno e, portanto, do Estado moderno, está impregnada do conteúdo da economia capitalista e dos pressupostos dessa economia, que são quais? A propriedade privada, a exclusividade e o caráter absoluto da apropriação individual da natureza. Se é a minha casa, se é uma árvore aqui, eu corto, está dentro da minha propriedade. O cachorro é meu, eu faço o que eu quero com ele. Eu planto ou eu não planto, eu cimento todo o quintal porque eu não suporto mais essa poeira dentro de casa. Então eu derramo-lhe uma carga de cimento e boto tijoleta por cima de tudo. Porque sim, porque é meu, é minha casa, é a minha propriedade, eu opero sobre ela do jeito que eu quiser. A questão da exclusividade, do mesmo jeito, que é meu, não é de mais ninguém. Então, uma coisa é correlata à outra. Essas três marcas, que são a propriedade privada, a exclusividade e o caráter absoluto da propriedade individual da natureza, ele identifica como sendo pressupostos, marcas, né, da economia capitalista, que caracterizam a forma do direito. E a gente, do mesmo jeito, acaba vendo que é muito difícil a gente se livrar desses princípios. Eles são armadilhas muito tiranas, muito difíceis da gente se livrar. E ele diz que essa é uma das principais, principais motivos para a gente ser capturado por essa lógica da igualdade formal como sendo salvadora e resolvedora de todos os problemas, quando, na verdade, ela é uma das principais responsáveis dessa área. Tá bem, Adri. Adri, nos vemos semana que vem. Pega o texto da Beth Macedo para olhar, tá bom? Bueno, seguindo a próxima página. Vou a galope, são 4h10. No fim, a gente perdeu quase uma hora naquele brinquedo da conexão, da falta de conexão no começo da aula. Talvez por causa disso também nos encontremos hoje frente a uma nova operação de deslocamento, frente a uma nova organização do artifício que sufoque para sempre a irrupção da contingência não organizada. E que a contingência não organizada seria, digamos, a marca revolucionária, que nos exonere de da responsabilidade de atuar, também de fazer revolução e da reforma. Exatamente por isso fica sempre difícil, e a gente, no máximo, se resume a produzir um abaixo-assinado, se juntar com outros. Olha, não vou sozinho porque eu vou acabar me ralando, eles são muito mais numerosos, e assim por diante. Quando a contingência ela é organizada, ela passa de não organizada para organizada, ou seja, a gente teve um passo disso acontecer essa semana, em função da morte de João Roberto, tipo de manifestação lá na frente do Carrefour, como foi a manifestação contra a exposição aquela do Santander há uns anos atrás, como foi, enfim, outras manifestações que podem assomar a partir de uma contingência não organizada, ela pode se tornar um movimento organizado
e ela pode aí nos convocar e nos botar na pauta da responsabilidade da atuação, né? Mas, enquanto isso, nós somos cidadãos, estamos em defesa da ordem nacional, do direito, enfim, que se coloca de um modo mais geral. O que ele vai apresentar agora, a partir da teoria do sistema, do Luhmann, né, ele vai mostrar como a alternativa do sistema capitalista contemporâneo é o que ele chama de teoria sistêmica. Hoje isso não é muito frequente. Talvez alguns de vocês que são têm um pouco mais de idade devem se lembrar, alguns anos atrás era comum a expressão "é culpa do sistema". A gente dizia que as coisas eram culpa do sistema. O que significava dizer que é culpa do sistema? A gente jogava para uma ordem abstrata, para uma condição abstrata, a responsabilidade de tudo aquilo que escapava das nossas mãos, de alguma maneira. E, com isso, também a gente se isentava, exatamente nessa lógica, a gente se exonerava da responsabilidade sobre isso, porque não adianta, isso é culpa do sistema, tem que mudar o sistema. Sim, mas como é que eu mudo o sistema? Pela revolução, não sei o que, eu tenho que esperar uma nova eleição ou que a mudança venha de fora para dentro, sempre a partir de uma exterioridade. Aqui dentro dessa página, pode descer um pouquinho, Guilherme, quando ele fala, ele faz a citação do Cacciari, do Máximo Cacciari, e em seguida ele pega o sistema do Luhmann, que ele diz, transformou o risco de um terremoto, de uma catástrofe, em 1 milhão de terremotos. Né? Um terremoto que se converte em 1 milhão de terremotinhos. Né? E quando eu falei na pulverização das contingências no interior de cada movimento, quando eu favoreço, em função da luta pelas identidades diferenciais, que não são diferenças que fazem diferença, mas são as diferenças que favorecem a diversidade, eu proporciono a emergência de lutas identitárias que só replicam em escala menor o mesmo esquema de hierarquia, de dominação e de opressão que vem de cima para baixo. E aí eu vou ver o gay machão perseguindo o gay afeminado, porque então ele é afeminado, então vai esfaquear ou tal não sei quem, ou a lésbica perseguindo a mulher que é bi, e assim por diante. Enfim, eu vou ver esse tipo de pulverização. O que ele vai dizer, do ponto de vista da violência e do racismo, que é o que ele está tomando aqui em análise, ele diz: o sistema racionaliza a violência e a divide em violência legítima e violência culpável, num fluxo contínuo que metaboliza a contingência, disseminando em todos os conflitos, todas as transgressões ocasionais. A contingência fica bloqueada, fica fixada na eternidade do artifício. Ou seja, sempre a contingência ela deixa de ser um fator produtor e favorecedor de diferença para ser tratado sempre como exceção. Ela vira exceção, ela vira símbolo daquilo que é a necessidade da opressão. Eu preciso de uma lei cada vez mais especificada, com cada vez mais incisos e parágrafos e artigos para dar conta de todas as exceções, para tentar dar conta de toda a contingência. A contingência terá que ser banida. Eu preciso trabalhar com o que é a universalidade dentro disso. Ele está dizendo, enfim, a contingência se mete. Eu virei a página, Guilherme, entrei, fui para 43. Tá? E aí ele diz isso, que o sistema estende o âmbito da força opressiva, o que ele chama aqui de força cogente, a toda a realidade. Tudo tem que ser perseguido, tudo tem que ser enquadrado, tudo tem que ser homologado, tudo tem que estar... E tudo que está fora da ordem é o diabólico. Né? Tudo que está fora do normal é o que vai ser perseguido. Ele, nesse terceiro parágrafo, ele diz: a contingência se metaboliza, mas no interior do espaço irreal da ordem desencantada aparece diabólico. Pense-se
na forma que assume a violência, sua difusão, sua maneira de ser cada vez mais inominável, sem objeto, sem sujeito, como em uma corrida desesperada em direção a uma identidade da transgressão. Pense-se também na política, cada vez mais invisível, mas cada vez mais onipotente. A forma como a opressão e a violência ela vem se infiltrando e se capilarizando e se naturalizando dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa sociedade. Enfim, ele termina o texto dizendo isso. O que a gente consegue, então, opor a esse processo de neutralização que elimina qualquer tensão entre direito e justiça, entre política e ética, né, que faz desaparecer essa fronteira. E nesses 2 últimos parágrafos ele dá qualquer pista, levanta qualquer bandeira. Né? Ele diz, no ponto a que chegamos, não pode haver recuperação da dimensão da solidariedade, não tem como recuperar a solidariedade, se a gente não colocar sobre bases novas o reconhecimento recíproco de nós mesmos e dos outros. Se a gente não descortinar o território de uma convivência fundada na interdependência e em cada vez mais evidente destino comum da espécie humana. Essa semana teve a reunião do G20, de novo toda a discussão em torno, por exemplo, das questões climáticas. Não dá para a gente continuar pensando que o problema em relação ao planeta é de alguns e não de todos. Qual é a bosta? É que quem tem esse grau de consciência é quem menos precisa. É quem já faz alguma coisa, é quem não joga lixo na rua, é quem cuida de não sei o que, não usa, que promove de alguma maneira o uso racional, por exemplo, da energia no seu cotidiano. Aqueles que precisariam se dar conta disso são aqueles que continuam se recusando a entrar dentro dessa jogada, como o próprio Bolsonaro, quando faz falas durante essa conferência que são absurdas do ponto de vista coletivo, da coletividade da ordem do planeta, como o Trump, como esses caras que resistem o tempo inteiro. Se a gente não se der conta que a nossa convivência em cima do planeta, a nossa coexistência, ela precisa ser fundada na interdependência, e interdependência relacionem com o que ele falava na semana passada, no texto que a gente leu semana passada, em relação aos sujeitos não humanos. Interdependência entre humanos, pedras, animais, vegetais, espaço, enfim, máquinas, instituições, o tempo inteiro. A gente precisa levar em consideração essa interdependência e não podemos ficar matando a galinha dos ovos de ouro. A gente não pode, na medida em que um depende do outro, a gente não pode tentar explorar o outro a ponto de extinguir o outro. O outro precisa ser alimentado também na sua condição e, portanto, respeitado na sua condição. E o que ele diz, cada vez mais evidente, destino comum da espécie humana. Enquanto a gente não pensar como coletividade, como espécie humana, nós vamos nos ralar. Por isso, mais além das medidas imediatas que haveríamos que adotar no plano normativo, se faz necessário avançar na direção de uma inovação cultural que faça explícitos os limites do universalismo jurídico e da expansão das relações monetárias de mercado. Ou seja, que a gente precisa tomar consciência e fazer as pessoas tomarem consciência disso, dos limites do universalismo jurídico, por exemplo. O que significa isso? Não sucumbir, não sair, não continuar propalando e divulgando discursos em defesa dos direitos, eu vou defender os direitos de todos e tal, sistemas universais. É saber que sim, ok, vamos seguir defendendo, não é ir contra os direitos, mas é lidar, tornar claros os limites desse universalismo. É saber que quando se defende o direito universal, eu estou fazendo sucumbir, eu estou renunciando à diferença que faz diferença. E fazer explícitos também os limites da expansão das relações monetárias no mercado. Esse entendimento não é mais o que ele não está falando aqui, porque ele já parou de falar
enfim, do colapso do capitalismo, né, porque já caiu um muro, o comunismo já foi por água abaixo, ele já está numa outra vibe na história dele, mas ele vai dizer: é necessário fazer explícito, tornar explícitos os limites da expansão das relações monetárias do mercado. O quanto isso é daninho, o quanto isso é nocivo, monetarizar ou usar o modelo da monetarização para a relação entre as pessoas, para a economia dos afetos, para tudo isso que a gente tem. Então, isso, chegamos ao final do texto. Alá se bola. Obrigado, Guilherme, pela mediação com o texto aí socializado. De nada. Capaz. E eu queria voltar a destacar para vocês a importância do... Todo mundo vai colar, e eu acho que é importante a gente olhar com cuidado o texto da semana que vem, que é o texto da Beth Macedo sobre currículo, que vai... daí a fazer uma ponte, assim, pegar uma brasileira falando dessa variedade, da questão da diferença e um certo conceito de cultura que eu acho que dialoga muito bem com isso. Guilherme, tu ia falar alguma coisa, eu não peguei. Não, só disse de nada. Capaz, qualquer coisa Tá. pode chamar. Então, suspende a compartilhamento aí, deixa os quadradinhos aparecerem. Eu não Tá. consigo aparecer de novo. Como é que a gente bota em galeria? Não se vê. Eu vejo todo mundo... No celular eu não sei. Também não. Como é que eu vejo isso? Não sei. Eu só vejo o Guilherme e uma aurora boreal atrás, é uma coisa meio... Gente, comentários, observações que a gente consegue. Professor? Diga. Professor e colegas, estão me ouvindo? Uhum. Não vou abrir minha tela, mas eu queria dizer que esse texto, ele caiu de presente nesse contexto, né? Porque todos os exemplos foram situados muito contemporaneamente, mas muito propositivo, né? Porque realmente a gente precisa refletir sobre isso que está acontecendo e onde nós nos situamos, né? Nesse espaço que estamos vivendo. E esses textos, eles nos dão esse aporte para... Deixa eu só aumentar o som aqui que eu não lhe ouvi. Não, tá. Estou te ouvindo bem, André. Isso, eu que não estava lhe ouvindo, porque quando eu estou com fone, automaticamente ele tampa o áudio. Isso. Aí... Mas, Andréa, o texto, de fato, ele pauta algumas questões bem... Na verdade, os outros textos também pautam. A diferença é que, acho que, de alguma maneira, os textos que a gente leu antes, eles estão bastante abstratos, porque eles vão falar de sistema jurídico, dos direitos humanos de um modo geral. Acho que havia ainda pouca familiaridade do grupo, de vocês, com as ideias do autor. Então, portanto, agora, ele, quando fala de igualdade jurídica, de não sei o quê, da coisa jurídica que estamos passando, do sistema capitalista, do liberalismo, eu já passo a galope pelo parágrafo, porque, na verdade, a gente já gastou tardes e tardes conversando sobre isso. Talvez ele seja menos, um pouco mais otimista, propositivo, mas ele vai dizendo assim, precisamos chegar perto disso, mas não dá para confiar muito na humanidade. Isso é a marca do Ocidente. Nós vamos lutar. Mas ele não esmorece. Ele é um cara que não desiste. Né? Apesar de reconhecer a dificuldade, o limite disso tudo, ele não desiste. Então, é curioso de pensar isso. Não sei se te soa, se faz sentido para ti. Diga, Lorena. Desculpa. Não, mas quando tu falou isso aí, que ele não esmorece, assim, eu não conhecia, né, Pietro Barcellona, como acho que a maioria dos colegas, e os primeiros textos dele foram bem difíceis, assim, porque ele já no início ele vem e dá
né, uma cacetada em ti, e aí depois lá no final... Não tem florzinha, não tem emancipação, não tem final feliz, não tem happy end. E aí lá no final ele junta os teus caquinhos e te diz, não, mas olha só, não desiste, né? É mais ou menos isso. E esse texto, só que a gente vai aprendendo a gostar disso, né? A gente vai aprendendo a gostar de acompanhar um pouquinho. E aí esse texto, assim, ele já deixa claro ali no primeiro parágrafo, né? Que o racismo está na origem, no processo de construção do Estado, de direito moderno, vinculado ao desenvolvimento das tecnologias e na difusão da mercadoria. Né? Não vou enrolar, não vou fazer frufru, é esse o problema. E aí ele desenvolve, mas como sempre, lá no final, e esse, como tu disseste, acho que a gente já está mais familiarizado com a leitura dele, lá no final, assim, tu já consegue enxergar, assim, os caminhos, né, que precisam ser colocados, assim, né? Ele não dá receita de bolo, ele não fica te dizendo faça isso, faça aquilo, mas ele te abre, né, a tua mente, clareia as ideias e diz, olha, né, mais ou menos, o caminho é mais ou menos por aqui, né? Então, já que a gente está encerrando, né, as leituras do Pietro, eu quis trazer essa colocação, porque foi o que eu consegui ver dele, assim, né? E claro, como diz o André... Eu acho que a lógica é bem essa. Assim, não é a coisa mais tranquila do mundo. O que ele mostra aí nesses 2 últimos parágrafos do texto como saída, como um movimento possível, na verdade é desesperador pensar como é que a gente faz isso. A reunião do G20 está exatamente tentando... a Greta Solas, a guria está se batendo cabeça, tentando resolver isso, e os líderes estão um pouco se lixando, os caras não estão nem olhando para ela, ninguém está se preocupando com isso, que é a responsabilidade de todo o planeta, né? De toda a humanidade, de todo mundo. Então, isso é difícil para burro. Ele diz, olha, só quando a gente conseguir resolver, quando a gente olhar para isso como uma responsabilidade total, tá bem, serve como alento, que a gente chegue nessa condição. Então, vamos lá, vamos lutar. Não vamos jogar toalha, não vamos... Aquilo que eu brincava de vez em quando, assim, terminava a aula, eu dizia, só dá cáustica para todo mundo, distribua uma gilete, vamos nos matar todos. Nesses 2 textos, não é tão assim. Ele não vai nessa direção, ele lidera de uma outra maneira. Isso é legal, tem razão. Tem razão. Yes! E mais alguma questão? Então, os 2 textos que tem pela frente, aquilo que eu falei. Então, um é Currículo, Cultura e Diferença, da Beth, e o outro é Escola, Sujeitos e Formação de Professores, da Tura, da Maria de Lourdes Tura. Os 2 estão no mesmo livro, aquele Diálogos Curriculares entre o Brasil e México e tal. Não sendo textos extensos, se vocês puderem engrenar e lerem os 2, a gente vai trabalhando com um, depois vai pegando o outro, não tem mistério. Se puderem ler só o primeiro da Beth, já é suficiente. A gente vai conseguir fazer, eu acho, uma boa discussão. Porque ela vai ela vai abrir essa discussão do que é a cultura, e ela vai colocar em debate, vamos já dando um spoiler do texto, lá no meio do texto, por exemplo, ela planta no meio da mesa aquela célebre frase do Boaventura, que toda pessoa tem direito de ser igual quando a diferença os oprime e direito de ser diferença quando a igualdade os homogeneiza. E ela diz, isso é uma bobagem, não sai do mesmo lugar, ele não está dizendo nada porque tanto a diferença pensada dessa maneira conduz a essa lógica da diversidade e não nos tira desta armadilha da identidade. Ela vai dizer que essa frase acaba ficando vazia do ponto de vista desse entendimento do que seja diversidade e diferença. Por isso eu fiz um destaque nesse texto de hoje do Boaventura, do Barcelona. Ele não desenvolve esse pensamento, ele não desenvolve esse conteúdo, mas ele sinaliza para a necessidade da gente olhar como a igualdade formal, a igualdade jurídica, ela converte as diferenças em diversidades. E aí, com isso, ela enfraquece, o sistema enfraquece a possibilidade de luta dos movimentos sociais. Tá? Então, vai ser legal, no texto da Beth Macedo tem isso
bem importante, de um jeito bem claro. Então, tá, gente, é isso aí. Alguma questão ainda? Bueno, então, agradecido. Em particular, obrigado, Gabriela e Guilherme, pelo apoio e pela seguração aí da aula. Guilherme, que socializou o negócio, Gabriela, que ficou de host. E vamos ver se dá certo para fazer a gravação da aula. Gabriela, quando a gente terminar, vamos ver se ele gera a gravação aí para ti ou se vai gerar aqui para mim. O que vai acontecer? Eu não me lembro o que aconteceu naquela vez. Eu acho que quem encerra fica com a gravação, né? Então, daquela vez... não me lembro. Não me lembro que fim leva a gravação, mas eu sei que a gente recuperou a gravação. Se tu encerrar, vai aparecer para ti. Tá bom. Então tá. Então, gente, não esqueçam da sua origem de classe social, de tudo e aquilo. Ultrapassem pela esquerda, né? Ultrapassem pela esquerda, esse é o movimento.